Boa noite a todos. Com grande alegria que a gente se reúne na noite de hoje. E eu vou me apresentar, meu nome é Cíntia, eu sou frequentadora da Casa Espírita, Fundação Espírita Allan Kardec, aqui na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Com grande alegria que eu aceitei o convite do Cassiano, tá? Porque o primeiro local que eu iniciei a arte da oratória na doutrina espírita foi na Casa Espírita de Rio Paranaíba. Foi um convite que eu recebi e me fez bastante bem, que me senti mais segura para começar nas palestras. Bom, vamos fazer a prece inicial e depois a gente vai dar andamento, então, à nossa temática de hoje. Eu vou fazer a prece final, a prece inicial, com uma prece bem simples, que eu acredito que várias pessoas já tiveram contato com ela, principalmente na infância e em alguns momentos também na vida adulta. Essa prece, ela é a temática do nosso estudo de hoje, então nós vamos iniciar com ela. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti Deus confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. É uma prece católica, eu sei, mas é uma prece que certamente é passada nas famílias com muito carinho e com muita sinceridade. Então, como nós vamos falar, né, nós vamos começar com o nosso tema, que é o anjo da guarda. Bom, no livro dos Espíritos, só um minutinho que eu vou conferir aqui se tá tudo certo. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí na transmissão? Só um minutinho que eu vou confirmar aqui com o Cassiano se tá ok. Cassiano, eu entrei aqui. Eu acho que eu tinha feito tudo certo. Vocês estão me vendo aí? Pra mim tá parecendo que tá ok. Tem 6 pessoas vendo, certo? Eu acho que tá tudo ok, sim. Posso continuar? Vou esperar o Cassiano me responder aqui. Tá tudo ok, Cassiano? Você tá me vendo aí? Já vou dar continuidade, tá, gente? Só um minutinho que eu quero confirmar se tá tudo ok. Alô, Cassiano? Você clicou em começar. Oi, Cassiano. Oi, eu cliquei em começar.
Eu acessei, cliquei em começar, tem 6 pessoas ao vivo aqui. Para mim parecia que tá tudo bem. Vou continuar então, gente. Parece que o Cassiano é que tá com problema. Desculpa aí, tá? Então tá bom, vamos dar continuidade então. Só avisar ele pelo WhatsApp aqui. Depois que você acessar a Casa Espírita, é só iniciar uma nova publicação, clicar no link ao vivo, né, no ícone ao vivo e depois iniciar o vídeo. Ok, estamos te vendo ao vivo. Agora sim, deu tudo certo. Então vamos lá, continuar. Bom, desculpa, gente, quem já estava aí ao vivo, tá? Agora a gente vai dar continuidade. Agora deixa eu voltar nos meus slides aqui, um minutinho. Agora sim. Ok. Bom, então a temática que a gente escolheu para falar hoje é sobre o anjo da guarda, tá? Esse nome é muito comum, né, na elite católica, mas eu escolhi usá-lo e não falar mentor espiritual como tema, porque é o nome mais comum que a gente escuta, é anjo da guarda mesmo. Mas, como estamos no meio espírita, vale a gente ressaltar quem é esse anjo da guarda. Então, a nossa temática de hoje vai ser sobre discorrer sobre este ser que escolheu, né, estar nos acompanhando durante a nossa vinda aqui para a Escola da Terra. Bom, como referência para o estudo, a gente escolheu o Livro dos Espíritos, que eles trazem algumas perguntas, né? A Kardec faz algumas perguntas sobre os espíritos que nos protegem e ele teve as respostas e é sobre elas que a gente vai falar hoje. Bom, na questão 489, Kardec pergunta: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Aí os espíritos respondem: há o irmão espiritual, a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Dando continuidade, Kardec coloca: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Bom, então, já é possível da gente perceber que na época de Kardec já, né, por conta do catolicismo usar muito esse nome, né, o anjo da guarda, ele se utilizou desse termo para questionar a espiritualidade, né, sobre quem seriam esses anjos da guarda. E a resposta que ele teve é que é um espírito protetor. E o ponto importante depois eles falam, pertencente a uma ordem elevada. Então, gente, a gente já começa a pontuar o seguinte: ninguém vai ter um anjo da guarda, um espírito protetor, que tenha pelo menos um nível de moralidade menor do que a gente. Então, ninguém vai. Deus não seria imprudente, né, de colocar um espírito protetor, né, que não tivesse pelo menos um pouco a mais de hierarquia, de moralidade para nos proteger, porque senão seriam duas crianças juntas, né? E como nós estamos aqui passando
né, por provações bem desafiadoras, tem horas, a gente precisa que seja um espírito de uma ordem superior nos amparando, tá? Então, na questão 491, é que vai ser o grande desenrolar do nosso estudo de hoje. Porque na 491, então, o Kardec pergunta: qual é a missão do espírito protetor? Aí os espíritos, eles colocam 4 pontos, tá? Eles falam o seguinte, como tema principal: a de um pai para com seus filhos. Qual que é a missão, então, de um pai para com seus filhos? Conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, são esses 4 pontos que a gente vai aprofundar na noite de hoje. O primeiro ponto, então, é conduzir o seu protegido ao bom caminho. Nós fomos no dicionário Aurélio para buscar a definição do termo conduzir, né? É um verbo, né? E ele significa ir junto de um lugar para o outro. Esse ir junto, a gente precisa entender que não é andar para a gente. O nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, não vai carregar a gente no colo e cumprir as nossas missões, todas as tarefas que a gente tem que cumprir. Não, o que ele vai fazer é caminhar junto, tá? De um lugar para o outro. Então ele vai estar nos conduzindo. Conduzir o seu protegido ao bom caminho. Mas o que seria esse bom caminho? O bom caminho é rumo à evolução moral e também à evolução intelectual. Por quê? Nós espíritas sabemos que nós temos que desenvolver 2 asas, tá? Então, os 2 lados das nossas asas. Vamos imaginar, então, a gente como um ser que teria asas, né? Um lado é o lado moral e o outro lado é o lado intelectual. Infelizmente, a gente não consegue manter muito equilíbrio entre o moral e o intelectual. Em uma encarnação, mais às vezes a gente está desenvolvendo mais o lado intelectual. Em outra encarnação, a gente deixa o intelectual de lado e busca desenvolver o lado moral. Quando a gente estiver, né, mais maduro espiritualmente, a gente vai ter o equilíbrio do moral e do intelectual. Às vezes acontece algumas situações em que a gente se pergunta: nossa, mas essa pessoa é tão inteligente, como que ele pode fazer algo tão ruim? Por quê? Porque ele desenvolveu muito o lado intelectual, mas deixou de lado o lado moral, tá? Nós agora aqui neste momento em que nós estamos reunidos, né, em nome do Cristo, para participar de um estudo, e vocês caridosamente estão me ouvindo, né? Nós estamos buscando desenvolver o nosso lado moral, porque nós estamos buscando desenvolver nosso coração, a nossa caridade, seguindo os conselhos do Cristo. E o que seria desenvolver o lado intelectual? Desenvolver o lado intelectual é mesmo estar interessado a estudar, a descobrir novas coisas, a desenvolver a mente. Então essa é a nossa missão. Então é por isso que o nosso anjo da guarda, com essa finalidade, que ele está junto conosco, para nos conduzir, né, por um bom caminho. E esse bom caminho, ele espera que nós tenhamos a responsabilidade de estar desenvolvendo o lado moral e o lado intelectual. Bom, aí vem o questionamento, né? Mas desde quando que ele está nos conduzindo? Desde que nós, né, bem antes da gente estar reencarnado, nós estaremos no mundo espiritual, ele vai estar junto de nós, né, para vir junto conosco, né, na hora que a gente estiver fazendo o nosso planejamento reencarnatório,
né, estiver sendo reunida as pessoas que vão nos acompanhar, né, lá de cima, vão estar verificando o nosso progresso quando a gente estiver aqui embaixo, né, ele vai estar como um professor, né, que vai orientar um aluno no trabalho de conclusão de curso dele, que vai orientar um aluno na dissertação de mestrado, na tese de doutorado. Ele, desde o comecinho da programação, esse professor, né, está junto do aluno. E até na hora da formatura, né, falando com os termos aqui terrenos, esse professor também vai estar ao lado do aluno. E a nossa vinda do mundo espiritual aqui para a escola terrena é a mesma coisa. O anjo da guarda, ou esse mentor espiritual, ele vai estar nos acompanhando lá em cima, vai estar conosco aqui durante toda a nossa passagem e vai regressar conosco ao mundo espiritual. Então, quando a gente está lá, a gente já nasceu, né? Tá lá pequenininho, né? Fazendo as nossas bagunças, as nossas artimanhas. E às vezes a gente olha na criança correndo um perigo danado e fala, meu Deus, não sei como não aconteceu nada de errado. Porque o anjo da guarda tá lá, né? Protegendo o seu pupilo. Na hora que a gente tá já na fase da adolescência, né? Não sei se tem adolescentes aí presentes no estudo hoje. Na hora que você tá escolhendo a sua profissão, na hora que você tá escolhendo qual a faculdade que você vai fazer, qual curso que você vai seguir, se você vai sair de casa, se você não vai sair de casa, o seu anjo da guarda, com certeza, ele está ao seu lado falando, né? Te dando conselhos. E a gente vai ver mais tarde que essa é outra função do mentor espiritual. Bom, uma parte que a gente vai entrar para falar agora é sobre algo extremamente de relevância, porque eu acredito que a gente precisa levar muito a sério a presença do anjo guardião ao nosso lado. Porque ele é como se fosse o nosso avalista. Você já ouviu nessa palavra? Avalista. Avalista, a gente foi lá no Aurélio de novo, né? E a definição é: avalista. Disse de uma pessoa que se responsabiliza diretamente pelo pagamento de um título cambial, exarando, né, escrevendo de próprio punho sua assinatura no verso ou antiverso deste título. Bom, mas como assim? Como que a gente vai trazer essa definição para nossa temática do anjo da guarda? Ele, gente, lembra que eu falei ainda há pouquinho que quando a gente vai fazer o nosso planejamento reencarnatório, ele vai estar do nosso lado? Então, o anjo da guarda, como um avalista, é a pessoa que vai estar, né, dando crédito a nós no mundo espiritual. Ele vai falar o seguinte: olha, eu acredito, sim, que a Cintia é capaz de desenvolver essa e essa e essa tarefa. Então, eu vou assinar embaixo aqui, né, no planejamento reencarnatório dela, e eu vou estar auxiliando-a a conseguir esses objetivos. Um avalista é isso, é aquela pessoa que literalmente está colocando a mão no fogo por nós. Diante desta descoberta, né? Aí a gente fica um pouco preocupado porque a gente muitas das vezes não leva isso em consideração. Como assim? Ah, a gente desdenha da presença deles. Mas como assim, Cíntia? Gente, tem gente que tá reencarnado e que sequer tem noção de que ele tem um anjo guardião do lado dele. Que sequer dá um pouco de atenção a esse anjo. Como assim? Eu, particularmente, não estou dizendo que eu sou a melhor ou a mais familiarizada com o anjo da guarda, com o meu anjo da guarda. Mas eu, particularmente, eu tenho o hábito de conversar com ele. Eu gosto de interagir com ele, ainda que eu não o esteja vendo.
Mas eu gosto de falar, poxa, anjo, me ajuda aí. Ou quando eu faço alguma coisa de errado, por exemplo, tô no trânsito, aí eu fico meio brava às vezes porque alguém me fechou. Ah, anjo, deixa eu ficar brava. Olha o que essa pessoa fez. Eu gosto de estar interagindo com ele. O que é essa interação? Essa interação, pelo menos para mim, funciona como um gatilho para eu saber que eu não estou sozinha. Como eu disse, eu sou daqui de Juiz de Fora, né? E eu vou abrir um parênteses para explicar o porquê que eu gosto de ter isso muito na minha mente. Eu sou daqui de Juiz de Fora e de Juiz de Fora até Rio Paranaíba, eu já levei 11 horas de viagem na época, em 2014, que essa rodovia ela estava em obras. Então eu já levei 11 horas de carro de Juiz de Fora para Rio Paranaíba. Por que eu ia para Rio Paranaíba? Porque eu sou professora da Federal de Viçosa, só que hoje eu estou no campus de Florestal, que é pertinho de Belo Horizonte, mas eu fiquei um semestre aí em Rio Paranaíba. Então as pessoas me perguntavam, mas você vai sozinha? Não, eu não vou sozinha. Ah, mas como? Eu tô com meu anjo da guarda. Quantas e quantas vezes eu falava, eu respondia isso para as pessoas. Mas você vai para Juiz de Fora, vai voltar agora sozinho? Não tô sozinha. Para mim, isso é muito natural. E essa naturalidade em falar sobre isso, eu consegui adquirir crendo na presença dele perto de mim, crendo que ele está do meu lado. E isso me conforta. E a gente saber que a gente não está sozinho é um ponto extremamente relevante para a gente ter coragem de ir para frente. E, e às vezes a gente percebe o quanto algumas pessoas sofrem e se desesperam com essa ideia, eu tô sozinho. Então a gente gosta muito de falar sobre esse tema como uma tentativa de despertar as pessoas para entender que você pode estar sozinho fisicamente, mas espiritualmente você vai estar muito bem acompanhado. Desde que aí esses 3 pontinhos a gente vai discorrer durante a palestra, tá? Então, gente, o mentor espiritual, ele é sempre um alguém de postura mais elevada. Ele já é um espírito que muito provavelmente ele já vem nos acompanhando em nossas outras encarnações passadas. Ele deslanchou na nossa frente no lado moral, no lado intelectual, tá? E devido a um amor gigantesco que ele tem por nós, eles resolveram, né, dispensar todo esse tempo de uma encarnação ao nosso lado. E esse é outro ponto também que me toca o coração, imaginar, né, que tem alguém efetivamente que me ama tanto, que se dispôs a estar do meu lado durante toda a minha encarnação. Imagina, gente, se eu viver 100 anos. Esse indivíduo, ele vai estar me tolerando por 100 anos. Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele está, né, ao meu lado. O seu anjo da guarda, eu não sei quantos anos você tem aí que você está me ouvindo. Se você tem 20, se você tem 30, se você tem 56. O seu anjo guardião, ele está ao seu lado durante todos esses anos e vai estar por mais todos os anos seguintes que você tem. Então, daí já é um outro ponto de gratidão que a gente precisa ter, né? Como ele é de uma postura mais elevada, ele poderia estar fazendo outras coisas para o desenvolvimento próprio dele, mas não. O seu anjo guardião, o meu anjo guardião, ele escolheu estar ao meu lado, ao seu lado. Então, a gente parar e pensar e tentar se conectar um pouquinho com ele, ao menos dizer muito obrigada, não você tá aqui do meu lado sim, desculpa se eu esqueci que você estava aqui, né?
ai, deixa eu te sentir melhor, né? Me inspira mais, me ajuda mais, eu quero estar mais próximo de você, eu acredito que é o mínimo que a gente pode fazer por essa pessoa ter escolhido estar nos tutelando, tá? Então, ele é uma pessoa de postura mais elevada e que confia no nosso potencial. Isso é muito legal, porque ele olha pra gente não pelo que a gente é hoje ou foi ontem. Assim como Jesus, eles olham pra gente como aquela pessoa que a gente vai vir a ser, como aquela pessoa que tem todo um potencial de desenvolver o seu lado moral, de desenvolver o seu lado intelectual. Então ele crê na nossa potencialidade e isso é extremamente animador e revigorante, né? Pode demorar às vezes, né? Porque a gente está aqui realmente para aprender. Mas tenha certeza, né, que no seu tempo de florescer, a gente vai conseguir as conquistas todas que nós nos dispusemos lá no mundo espiritual. Bom, só um golinho d'água. Outra função, então, do anjo guardião é ajudá-lo com os seus conselhos. Eu acredito que muitos de vocês, ou se não todos os que estão aqui presentes, já tiveram pressentimentos. O que é um pressentimento? É aquele momento que você vai fazer alguma coisa e para e fala: não, eu acho que eu não vou fazer isso não. Ou, não, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Então, pressentimento, gente, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 522, o pressentimento pode ser um aviso de um espírito protetor ou a voz do instinto, quando na hora de uma prova. Então, a gente precisa prestar atenção nesses momentos em que a gente dá uma parada e fica: que foi esse conselho? Que voz foi essa? Ou que intuição foi essa? Porque como o nosso anjo da guarda ele tem a função de nos proteger, ele vai querer nos ajudar através desses pressentimentos. Mas o que é ajudar? Ajudar é prestar socorro, assistência, auxiliar, tá? Mas quando a gente tem esses pressentimentos, vale a gente dizer o seguinte: atenção, tá? Atenção. Isso que eu tô ouvindo, será que é o meu anjo? Ou será que é, entre aspas, o capetinha? Quem que seria esse capetinha que a gente está fazendo uma analogia aqui? São os espíritos que ainda estão no lado, que escolheram não desenvolver o lado moral e que estão ao nosso lado querendo a nossa queda, infelizmente por algo que a gente fez num passado recente ou num passado longínquo em que eles não se contentam em nos ver felizes. Essa é uma realidade que a gente precisa entender. Sim, né? Vai ter gente que não gosta da gente. Ponto. Aceite. Mas a gente pode ter muita gente que gosta da gente e vai conseguir nos ajudar a não cair nas armadilhas que estes espíritos inferiores vão colocar no nosso caminho, tá? Aí alguém pode se perguntar: mas como que eu vou saber que esse pressentimento que me veio é de um espírito bom ou de um espírito ruim? Uma vez numa palestra eu ouvi, o palestrante fez essa pergunta e eu fiquei ávida pela resposta. E a resposta foi: pela natureza do sentimento que te invade ao pensar em algo. Pela natureza do sentimento. O que eu tô sentindo quando esse pressentimento veio?
é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Gente, é básico. O seu anjo da guarda, ele jamais, ele iria falar alguma coisa para te magoar, para te colocar para baixo. Jamais. A função dele não é essa, né? Então, se vocês se pegarem, né, entrando num estado de pensamentos ruins, depressivos, pode saber, quem tá falando isso pra você é alguém que não gosta de você. E eles vão fazer pior. Eles vão fazer você pensar que é você que tá pensando. Como assim, Cíntia? Você começa assim, nossa, Cíntia, você, pelo amor de Deus, você não tem jeito mesmo, não. Você, você é muito grossa, muito, muito vingativa. Olha, como assim? Você não tem jeito. Não vai fazer isso não, porque não vai dar certo. E aí você começa a pensar, diminuindo. E o sentimento que te invade é algo tão ruim que você baixa o padrão vibratório, você coisa de energia, né? E você vai ficando triste, você vai ficando depressivo, você vai ficando carrancudo. Então, gente, pela natureza do sentimento que te invade ao pensar em algo, reflita quando vocês começarem a pensar demais coisas negativas. Primeiro, fique esperto, tá? Ainda que você ache que é você que está pensando isso, na grande maioria das vezes, tá? São espíritos que se aproximaram de você e pela conexão mental, né, eles enviaram pensamentos negativos que a gente, como seres vivos, captamos isso, tá? Lógico que mas entender esse sistema uma palestra muito longa, nem me sinto capaz de explicar esse funcionamento. Mas imagina uma tomada. Quando você pega o plug da tomada e um fio, quando você baixa o padrão vibratório de sentimentos, você dá abertura para que espíritos negativos pluguem em você, pluga em mim, pluga na minha mente, pluga no meu ouvido. Então a gente estabelece conexões. Então isso é porta aberta para a obsessão, tá? Então quando a gente entra nesse sentimento, a gente está afastando o anjo da guarda da gente, porque aí a gente se impede de ouvir, né? Não que ele não possa nos ajudar, é a gente que não se deixa ser ajudado. Bom, então, na questão 495, Kardec se preocupou com essas coisas também. Ele fez a seguinte pergunta: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se mostrar este rebelde aos seus conselhos? Aí veio a resposta. O espírito guardião afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Vou repetir, tá? Porque esse é um ponto extremamente importante. Então, o anjo guardião ele vai se afastar da gente quando? Quando ele vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Decisão. Somos nós que escolhemos afastar-nos dele. Não é ele que se afasta. Nós decidimos nos afastar. Por quê? Porque a gente conectou com os espíritos inferiores. No momento em que eu poderia ter repelido esses pensamentos negativos, por alguma razão interna, aquilo fez sentido em mim. Ah, Cíntia, você não dá certo pra nada. Fiquei ouvindo, baixei meu padrão vibratório, o espírito, né, amigo, meu anjo guardião tá tentando falar, deixa isso de lado, você é forte, você é corajosa, e eu escolho ouvir
dar vazão a esses pensamentos negativos. Quando isso se repete muitas vezes e a gente então afunda na depressão, nessas situações, e não se põe com vontade de sair disso, porque eles tentam inúmeras vezes. Os mentores espirituais, eles tentam inúmeras vezes nos ajudar, mas a gente decide, pela teimosia, em continuar fazendo algo que a gente já sabe que não tá legal. Então, infelizmente, é como Jesus disse, né? Às vezes a gente escolhe a porta larga, que é mais fácil, do que a porta estreita. A porta estreita é aquela que exige que a nossa vontade seja ativa, né? A gente tem que passar por uma porta estreita, às vezes dá um esforço, né? A gente tem que se espremer para aqui, espremer para ali. Mas o que seria se espremer para ali, espremer para aqui? É a gente querer se desfazer dessa carga pesada, desses vícios, né? Igual eu tô agora aqui com uma blusa, né? Uma blusa de frio. Vamos ver essa blusa de frio representando, como exemplo, como orgulho. Eu não vou conseguir passar pela porta do Cristo com orgulho. Para eu conseguir passar nessa porta estreita, eu preciso retirar o orgulho. Eu retirando o orgulho, eu consigo passar. Então, mas eu falo assim, não, esse orgulho aqui é bom, ele me alimenta, ele me aquece. Aí eu decido em ficar com com este casaco. Eu decido ser orgulhosa. Então eu não consigo passar pela porta estreita. Então, e aí a gente vai cometendo erros em cima de erros. Então, às vezes, o espírito protetor ele se afasta, mas não nos abandona, como continua Kardec. A resposta ao Kardec. E sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Esse aqui é um ponto importante também, desde que este o chame. Porque o Cristo, gente, eu não sei se vocês já perceberam, ele sempre usa verbos, né? Ele sempre usa verbos como uma forma de nos colocar em movimento, né? Batei e se abrir-vos-á, não tem essa passagem? Né? Ele quer o quê? Que a gente vá lá e bata na porta. Ele não quer que eu fique sentada aqui esperando a porta abrir para mim. Não, ele quer que eu levante, que eu vá lá, que eu me movimente. Eu não disse lá no começo que a gente renasceu para desenvolver a moralidade e a intelectualidade? Então, a gente precisa querer desenvolver esses dois lados. Daí a nossa decisão, né? Daí o protetor esperar que a gente o chame de volta. Se vocês, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o filme Nosso Lar, na hora que o André Luiz, ele realmente ele se decide por rezar, né, por orar, por clamar ajuda, ele consegue ver o espírito protetor, né? O espírito protetor ia vê-lo todos os dias, mas o André Luiz, ele não estava disposto a mudar o padrão de pensamento dele, né? Então, é isso que a espiritualidade fala para Kardec. Ele vai voltar desde que ele o chame, desde que o seu protegido o chame. Aí pode alguém se perguntar também, né? Quando alguém se perde pelo mau caminho durante a vida, podemos dizer que seu espírito protetor falhou? Gente, por favor, né? Não, a gente não pode falar isso. Ah, meu anjo da guarda é fraco. Não. Imagina o anjo da guarda ouvindo você falar que ele é fraco. Que decepção. Eu falo, gente, eu tenho o hábito de falar com meus botões, ou falo isso com algumas pessoas mais próximas e vocês vão ouvir eu falar agora. Ô profissãozinha complicada que é ser anjo da guarda. Porque a gente faz tanta besteira. Gente, a gente faz tanta besteira que, pelo amor de Deus, ele deve falar assim, não, de novo, sim, de novo você tá fazendo isso, de novo, Cassiano, ô Cassiano, você tá fazendo isso de novo, né? Quem tem aqui, deixa eu ver aqui, ó,
a Sônia, a Elaine. Ô, Elaine, de novo, Elaine, você vai fazer isso? Então, não é o seu anjo da guarda, Elaine, não é o seu anjo da guarda, Cassiano, não é o meu anjo da guarda, Cíntia, que são fracos. Nós é que ainda somos e estamos fraquejando, né? Então, gente, agora voltando a falar sério, nós temos o livre-arbítrio, o que nos dá o direito de ouvir o bom ou o mau conselho. E, por consequência, colheremos o fruto de nossa escolha, tá? Então, olha, nós vamos colher o fruto de ter escolhido ouvir o bom ou o mau conselho. Bom, dando continuidade a essa linha de pensamento, né, de falar que, o meu anjo da guarda, ele é fraco. A gente precisa parar de colocar a culpa dos nossos fracassos nas outras pessoas. Porque quando a gente desencarnar, nós vamos responder pelas nossas escolhas. Lógico, sim, que tem a corresponsabilidade, né? Se alguém nos influenciou a isso ou aquilo, ele vai ter uma corresponsabilidade, uma responsabilidade compartilhada. Mas o peso maior é comigo, né? Eu vou ter que responder pelas minhas escolhas. Se eu fiz algo ou não fiz, não foi porque o outro falou para eu fazer ou eu para não fazer, mas sim porque eu escolhi ouvir e aceitar a sugestão de quem deu a opinião para fazer ou não fazer. Repetindo, se eu fiz ou não fiz algo, não foi porque o outro falou para eu fazer ou não. Eu escolhi ouvir e aceitar a sugestão de quem deu a opinião para fazer ou não fazer. Mas o fulano não deu opinião, ele mandou. Você escolheu obedecer a essa ordem. Ou você escolheu não obedecer a essa ordem. Porque senão é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros, né? Às vezes a gente, para se ocultar, a gente vai apontar pro seguinte, né? Mas porque ele mandou eu fazer? Não, mas peraí. Você não tem raciocínio? Você tá... Não, nós já somos adultos, né? Então, a gente precisa deixar isso claro, porque isso vai, com o tempo, mostrar que a gente tá, então, amadurecendo, parando de culpar os outros. Bom, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que ela é o seguinte: como culpar o vento pela desordem feita, se fui eu que deixei a janela aberta, né? Então, a gente está trazendo essa frase aqui, mais uma vez, como uma forma de nos chamar à reflexão, tá? De que nós vamos ter, sim, o nosso anjo guardião, mas é de nossa responsabilidade a gente zelar pelo nosso cuidado. Nós agora estamos numa época delicada, né, gente? Que a gente está vivendo aí até hoje, até agora, a nossa pandemia, né? Estamos aí já em agosto de 2020, praticamente vão ser 5 meses já que a gente está nessa situação. E existem cuidados que precisam ser tomados que, infelizmente, várias pessoas estão desconsiderando ter esse cuidado. Qual que é a dificuldade, gente, da gente pegar e lavar uma mão, né? Lavar com água e sabão, lavar direitinho. Qual que é a dificuldade da gente, ao sair à rua, e colocar uma máscara? Já que todas, a equipe médica, o órgão mundial de saúde está recomendando. Aí a gente não lava a mão, a gente não passa álcool nas compras, a gente não usa máscara quando sai na rua, e aí a gente vai pegar o coronavírus, vai pegar o Covid e vai falar: meu anjo da guarda não cuidou de mim. Não, fui eu que não cuidei de mim. Fui eu que resolvi não ouvir os conselhos que eu deveria ter ouvido, tá? Então, a gente está vivendo um tempo
agora em que a nossa responsabilidade ela está maior ainda. Porque se eu deixo de cumprir a minha responsabilidade comigo, eu ainda posso estar levando outras pessoas a se contaminarem. Então, isso é um ponto extremamente relevante também. Bom, na questão 498, então, continuando, o Kardec pergunta: será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Foi ousado Kardec aqui, né? Ele falou: será por não poder lutar contra espíritos malévolos, ele vai deixar que o seu protegido se transvie na vida? Os espíritos pontualmente: não. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Mas como assim, né? Ele vai deixar eu pisar na casca de banana? Presta atenção, gente. Lembra que eu falei que o espírito protetor está sempre do nosso lado? Com certeza ele nos orientou, né? Toma cuidado. Olha, cuidado onde você está andando. Olha direitinho por onde você está andando. Ele falou isso nos aconselhando. Que bobeira, não precisa seguir isso não, que bobeirada. Aqui não precisa ficar olhando pro chão, não, pelo amor de Deus. Tá, aí a gente pisa, escorrega e cai. Foi culpa do nosso anjo guardião? Não. Ele já estava vendo que tinha um espírito, né, malévolo criando toda uma... Eu dei um exemplo bem bobo, tá? Mas a espiritualidade inferior, gente, eles têm uma capacidade gigantesca de criar situações para nos enrolar. Vocês precisam ler as obras do Manuel Filomeno de Miranda, que ele trata muito da questão da obsessão. E, pelo menos particularmente, eu acho que as obras do Filomeno eles nos deixam muito espertos, né? Eles contam vários casos que a gente fica assim, meu Deus, né? Eles fazem isso, eles fazem aquilo, sim. Então eu recomendo a leitura das obras do Manuel Filomeno, pra gente ficar mais esperto. Porque a gente vai ver o quanto a espiritualidade inferior, ela pode nos maltratar, né? Criar artimanhas que vão poder nos prejudicar muito. Então, os espíritos superiores, né, nossos mentores, eles nos assistem sempre com os nossos conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que nos inspiram, porém, infelizmente, quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhes opordes resistência. Então, como que a espiritualidade inferior ela tem poder sobre a gente? Por quê? Pela fraqueza, nosso descuido e nosso orgulho, né? A gente empresta, assim, força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhes opordes resistência. Então, lembra que eu falei que quando vier um pensamento ruim, a gente ficar esperto que esse pensamento não é do nosso anjo da guarda? Então, por quê? É a espiritualidade inferior que está conseguindo conexão com a gente, porque a gente não está pondo resistência, tá? Como assim? O que eu posso fazer então? Entrar em prece, parar de pensar naquilo. Aqui, aproveitar e falar em entrar em prece, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu gostaria que vocês anotassem um número de telefone aqui da nossa Casa Espírita, que a gente tem um serviço que chama SOS Preces. Nós temos 4 cabines lá na Casa Espírita, em que ficam os plantonistas de 8 da manhã até meia-noite, atendendo aos telefonemas. São pedidos que as pessoas fazem de oração, de prece, tanto para as pessoas encarnadas como para as pessoas desencarnadas. Nessa época agora de pandemia, o telefone às vezes ele custa um pouquinho para atender, porque ao invés de 4 plantonistas, a gente está ficando em 1, em 2, e como tem pessoas idosas, bastante idosas fazendo plantão, às vezes os familiares não querem que eles saiam de casa. Então, para evitar alguns problemas de briga entre família, né, alguns plantonistas optaram por deixar por suspenso o seu trabalho.
Mas alguns outros nós estamos conseguindo cobrir alguns horários. Então, de 8 da manhã até meia-noite, se vocês ligarem para o número 32, é o nosso código aqui de Juiz de Fora, 3236 1122. Repetindo, 32 o código, 3236 1122. Esse é o telefone do SOS Press. Quando vocês ligarem, vocês vão ser atendidos da seguinte forma: SOS Press, boa noite, em que podemos lhe ajudar? Aí você fala: eu gostaria de deixar um nome para prece. Então, você vai dar o nome da pessoa. Não importa se você não sabe o nome completo. Se possível, o endereço, né? Que aí a gente facilita da espiritualidade achar mais rápido. Mas se você não souber, por exemplo, eu queria uma prece para o João que tá lá no Japão. A espiritualidade vai achar o João. Por quê? Ele vai se conectar a essa pessoa que você está pensando. E com certeza essa espiritualidade vai conversar com o seu anjo da guarda, o anjo da guarda vai dar a descrição, eles vão lá achar o João, que está lá no Japão precisando de um auxílio. Neste momento que vocês estarem ligando, a equipe espiritual, eles já vão estar tomando nota também, né, desse endereço, desses nomes que estão sendo pedidos, e vão se deslocar aqui de Juiz de Fora para qualquer ponto do planeta que vocês precisarem de ajuda, tá? Nós temos ligações do exterior, várias ligações, já passamos mais de 1 milhão de ligações, né? Tem mais ou menos 20 anos aí o trabalho da SOS Press, então eu recomendo, tá? É uma forma da gente conseguir uma ajuda extra para o nosso anjo da guarda, que às vezes, pela nossa teimosia, a gente dificulta muito o trabalho para eles. Então, pedir uma ajudazinha vale a pena. Espero então que vocês tenham anotado, tá? 32 3236 1122. Bom, continuando então, para a gente já começar a finalizar, qual que é a missão então do Espírito Protetor? Nós já falamos que é conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos e consolá-lo em suas aflições. Consolar, sim. Quando a gente estiver triste, chateado, ele vai vir aliviar ou tentar aliviar a nossa dor e o sofrimento com palavras, tá? Aí, muitas vezes eles vão nos relembrar algumas coisas. Eu começo a pensar, nossa, a vida tá tão difícil para mim, nada dá certo. E aí, eles vão nos lembrar o seguinte: as coisas que lhe foram concedidas, alguém está rezando para ter. Repetindo, as coisas que lhe foram concedidas, alguém está rezando para ter. Então, eu já tenho a minha casa própria, eu já tenho o meu carro, eu já tenho o meu emprego, e eu continuo a reclamar. E aí vem o anjo da guarda e vai me fazer refletir. Essa casa que você tem, muitas pessoas queriam ter. Esse emprego que você tem, muitas pessoas dariam de tudo para ter. E aí vai começar, né, a nos conscientizar. Eu não tô dizendo, gente, que a gente não tem o direito de ficar chateado. Eu sou uma que vivo chateada por algumas coisas, né? Mas o que a gente não pode é se fixar nessa chateação por muito tempo. A gente precisa refletir. Será que realmente isso que eu tô me chateando vale a pena? Né? Se vocês forem na rua, né, aqui em Juiz de Fora, né, a quantidade de gente que já tá morando na rua, né, porque não tem jeito, né, gente? Uma hora você tem que ir, né? Uma hora você precisa ir sacar um dinheiro no banco, uma hora você precisa ir numa farmácia. Então você vê já está visível ao quanto as pessoas estão ficando muito mais necessitadas a partir de agora. Você liga uma televisão, trilhões de pessoas já perderam emprego com isso ou com aquilo. Então, as coisas estão bastante complicadas. Então, um pouco do conforto que a gente tem, a gente precisa valorizar, né? Porque aí a gente ajuda o nosso anjo a nos consolar. E a quarta e última função dele é nos sustentar, né, com coragem nas provas da vida. Né? Ele vai dizer sim, você é capaz, você pode vencer.
ele vai nos insuflar ideias positivas, faz isso, né? Às vezes a gente acha assim, nossa, tive uma ideia para ganhar um dinheirinho extra. Às vezes não fui eu que tive uma ideia, foi a espiritualidade com um grande carinho, né, nos incentivou a nos fortalecer e continuar, né, na nossa caminhada aí, que realmente fica desafiadora, né? Então, às vezes, quando a gente está pensando, né, eu sou um fracassado, tudo dá errado, ele, não, todos cometem erros, né? Vai, você consegue, estuda um pouco mais, né? Às vezes, quando a gente a gente dirige por muitos tempos, né? Passeia para aqui, vai trabalhar ali. Então, eles estão sempre nos protegendo. A gente precisa estar mais atento aos conselhos deles, aos seus ensinamentos. Então, para finalizar, gente, vai outro questionamento, tá? Do Kardec. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos também espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamos-nos entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Deus, o nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Então, felizmente, o nosso anjo da guarda, ele tem outras pessoas que o auxiliam a nos auxiliar. E o legal é que a gente tem a oportunidade de estar ampliando esse círculo de boas companhias, às vezes com simples atos. Sabe aquela pessoa, às vezes, que você estava caminhando na rua e te pediu, moça, me dá R$1, tô com fome. Tu pegou e deu R$1 para ele? Você acha que o anjo guardião desse pedinte vai achar ruim você ter dado R$1? Claro que não. Ele sabe que você deu de coração. E que sim, essa pessoa pode estar usando esse R$1 para ele pegar um pedaço de pão e comer. Às vezes, existem questionamentos sobre isso, né? Ah, dou ou não dou dinheiro? Só que, muitas das vezes, gente, essas pessoas realmente estão precisando. E se eles usarem o dinheiro para coisas inadequadas, quem vai ter que arcar com as consequências negativas são eles. Vai ser contabilizado, sim, né, na nossa conta, que a gente fez uma boa ação. E esses espíritos que estão ao lado dessas pessoas que estão precisando de ajuda e a gente ajuda, nos tem como pessoas de bom coração. Então a gente vai ajudar o outro, é um ato até de inteligência, porque a gente consegue, né, bons amigos também por conta dessa caridade, né? Não é sair ajudando todo mundo com a intenção, eu preciso aumentar o meu círculo de proteção. Não é essa a intenção. Porque tudo na vida, o que conta é a intenção. Você está ajudando com a intenção de ajudar ou com a intenção, um interesse, né? A consequência é você receber também ajuda, tá? Mas quando você está ajudando, com certeza, você angaria, né, bons olhos para o seu caminho. E esses bons olhos, muitas vezes que a gente nem percebe, a gente só vai conhecer o resultado das suas ações positivas quando a gente estiver de volta ao mundo espiritual, né? E a gente vai saber que às vezes a gente teve livramentos, né? Podemos ser ajudados por pessoas jamais imaginadas, mas foram aqueles pequenos bons atos que a gente fez, felizmente a gente se dispôs a fazer, né? Então, pra gente acabar, né, já vai dar 60 minutos, eu lanço uma pergunta, né, para vocês. Quem tem o hábito de conversar com o seu anjo da guarda ou espírito protetor? Quem de vocês aí que tem o hábito de falar? Eu, particularmente, eu faço assim. Eu olho pro lado, poxa, anjo, me ajuda aí.
Não quer dizer que ele tá aqui, ele pode estar aqui na minha frente, mas é um reflexo que eu tenho, né? É, falando sério, tá, gente? Eu acho que a gente deve, sim, valorizar a presença deles, que a gente deva se conectar mais com eles e deixar de se conectar com a espiritualidade inferior, que sim, a gente faz isso. Não vamos cair na coisa equivocada de achar que a gente não é influenciável. Nós somos sim influenciáveis pela espiritualidade inferior e precisamos deixar de ser buscando maior conexão com o nosso anjo protetor, não é? Não tô falando que é para você rezar para ele todo dia. Não. Gente, naturalize. É tão fácil fazer isso. Naturalize a presença dele ao seu lado. Comece a conversar, fala assim: oi, anjo, bom dia, tudo bom? Daqui a pouco você vai estar fazendo isso como a gente conversa com um amigo, com a família. Ah, Cintia, vamos chamar de louco por aí. O que, que a opinião dos outros vai me ajudar? Né? Pensa, não tô falando pra você falar como a gente tá falando agora, né? Pensa, né? Oi, anjo, né? Sei que você está aqui do meu lado, te agradeço a sua presença, obrigado por estar me ajudando sempre. Hoje vou iniciar mais um dia, me protege e me guie. Pronto, né? Tá numa situação difícil, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Às vezes o Deus, às vezes ele é muito distante da gente, né? Ele colocou um servo fiel do nosso lado, que é o nosso anjo protetor. Então, às vezes a gente direcionar o pedido a Deus, vamos usar o anjo, né? O anjo, me ajuda aqui. Qual que é a melhor decisão? O que eu preciso fazer? Né? Aí a gente se aproxima. Imagina, gente, eu gostaria mesmo, né, de ficar tranquila de que vocês, depois de ouvir essas poucas palavras, a gente não tem a pretensão de forçar ninguém a acreditar no seu mentor espiritual. Não é isso. É só uma dica que a gente quer dar, que eu tenho certeza que eles vão ficar muito, muito felizes quando vocês estreitarem os seus laços com eles. Quando vocês derem um sorriso pro lado. Eu garanto que o anjo da guarda de cada um de vocês está aí, esperando vocês darem um sorriso, né? E falar: oi, anjo, você tá aqui, né? Tá bom, eu creio em ti, tá? Então vamos ser gratos a eles, gente, porque, como eu disse, eles escolheram estar do nosso lado. Eles poderiam estar fazendo 1 milhão de coisas a favor deles, mas não, eles escolheram estar ao nosso lado. Então é o mínimo de gratidão que a gente pode ter, tá bom? Então, olha, muito obrigado pela atenção. Eu desejo de coração que todos estejam bem, né? Tomara logo essa pandemia passar, que um dia eu possa revê-los aí com mais brevidade, né? E estar presente aí nessa casa que tanto me fez bem, nos poucos meses que eu fiquei em Rio Paranaíba. E se nós temos outras pessoas de outros lugares nos acompanhando também na transmissão, recebam o nosso abraço e fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Vou fazer a prece final agora. Vamos todos fechar os nossos olhos, ter a certeza de que o nosso anjo guardião está ao nosso lado. Obrigada, Senhor meu Deus, por ter colocado à nossa disposição alguém que está disposto a nos proteger. Ajuda-nos a nos conectar com eles da melhor maneira. Protege todos os nossos familiares, a nossa cidade, o nosso Brasil, o nosso planeta, para que consigamos vencer os desafios da pandemia e sairmos dessa melhor do que viemos aqui. Obrigada, que assim seja. Grande abraço a todos e obrigada pela atenção e pela paciência de estarem nos acompanhando. Fiquem com Deus.